Bom, muito boa tarde a todos. Eu depois não sabemos se o Sr. Presidente chega a tempo de ainda nos brindar com a sua presença, mas a primeira coisa que eu queria, enfim, se não chegar, que lhe façam chegar o agradecimento, para já pela ideia, porque acho que a ideia é uma ideia que faz todo o sentido, contactar as escolas para que tenham um contacto direto com algumas áreas, neste caso agora do jornalismo, e portanto queria agradecer o convite. Bom, eu estive a pensar o que é que aquilo que a minha experiência profissional e de certo modo pessoal podia ser útil para a vossa faixa etária. São alunos do 10º, 11º e 12º anos, de 3 escolas, uma de Lisboa, a escola alemã, uma do Porto e outra de Gaia, uma escola profissional e uma escola profissional pública e uma escola secundária também pública. E eu acho que vocês estão naquela altura que todos nós, que todos os adultos, digamos assim, se bem que muitos de vós também já sejam adultos, mas que já passaram, que é saber o que é que vão fazer da vossa vida. É aquela altura em que é difícil de escolher. E eu acho que no 10º ano, eu acho que não sabia, no 11º também não e no 12º também não. Mas sabia uma coisa, sabia o que é que, felizmente não sou daquelas pessoas que têm jeito para tudo e havia para coisas que eu tinha, obviamente, mais jeito e gostava mais e era até a melhor aluna, que era a área das letras, das humanidades. Eu gostava muito de português e gosto, e de história e de francês, no meu tempo era francês. Gostava muito de línguas. Antes, no 9º ano, até ao 9º ano, gostava de física, mas não gostava de química, portanto, quando o período era de química, era uma desgraça. A matemática, comecei mais ou menos bem, mas depois mudou a professora e eu deixei de perceber matemática. E nunca mais consegui reconciliar-me com a matemática. E sendo que tenho 2 irmãos mais velhos, um deles é engenheiro mecânico e o outro é economista, portanto eu digo que lá em casa essa parte foi para os meus irmãos e eu fiquei com a outra, pronto, está bem distribuído. As áreas em que eu me sentia bem, de facto, era no português, na história, nas línguas, e chega ao 10º ano, que é quando há aquela escolha do 9º ano para o 10º, e eu já fiz também o ensino unificado, e chego ao 10º ano e chego à turma de letras, de humanidades, que era só uma turma, e tenho 2 disciplinas que me mudaram, que me deram algumas pistas. A primeira, eu andava num colégio privado, com uma bolsa, mas por razões que não interessa agora, fui parar a esse colégio privado, um colégio de freiras, e a minha turma era só raparigas, mesmo em 77, 8, que é a altura que isto se reporta. E tivemos um professor, que era um homem já para aí com uns 60 anos, um velho jornalista, quer dizer, não é nada velho, eu hoje não acho que ele seja velho, mas na altura, para quem tem 15 ou 16, é velho, que nos vem dar aulas de jornalismo e que era um homem absolutamente notável e um homem com quem eu aprendi imenso. E coisas que ainda hoje me lembro, e já vos vou dar exemplos. E depois tenho outra cadeira, que é a cadeira de... Aliás, tenho 2 cadeiras dadas pela mesma professora, que era Sociologia e Direito. E eu aí percebi que, porque toda a gente achava que eu devia ir para Direito, porque, enfim, teria essas características, mas eu havia ali um problema com as leis, porque eu não era capaz de defender leis que não concordava, e depois achei que isso ia entrar em conflito com a minha consciência. E essa professora que dava Direito dava também Sociologia. Aliás, era uma excelente professora também, que vim a saber agora, mais tarde, muito mais tarde, que foi colega de curso do Sr. Presidente da República. E então tenho essas 2 disciplinas e chegamos à disciplina de jornalismo e uma das coisas que nós fizemos, e a ideia surgiu na turma, foi fazer um jornal. Bom, na altura não havia internet, não havia telemóvel, não havia computadores, não havia nada disso. E, portanto, o jornal era um jornal manuscrito e durante um ano letivo fizemos 4 números manuscritos de um jornal que se chamava Fora de Sério, que era um nome bem apanhado de uma colega.
E uma das coisas que eu aprendi com o professor, que era o professor Martinho Simões, que era jornalista do jornal O Diabo, que foi um jornal que ainda existe, mas na altura tinha bastante mais influência do que terá hoje, foi que se há coisa que numa redação é preciso saber fazer, é aproveitar as características que as pessoas têm. E as características que as pessoas têm serem melhor aproveitadas possível. Por exemplo, este jornal, o Fora de Sério, teve um scoop, eu acho que mundial. Na altura, o Festival da Eurovisão da Canção e o Festival da Canção tinham um impacto muito grande, agora também tiveram por causa do Salvador, mas na altura tinham um impacto muito forte. E houve um irlandês, que enfim, que é mais ou menos hoje quase desconhecido, chamado Johnny Logan, que ganhou o Eurofestival. E uma das jornalistas, enfim, colegas, estagiárias, digamos assim, do jornal Fora de Sério, encontrou-o na rua. E não o largou. E teve uma entrevista com ele. E isto não veio nos outros jornais. Os jornais da época não apanharam o Johnny Logan na rua. E, portanto, aquele jornal teve ali um furo, uma notícia, um scoop quase mundial. E aí, uma das coisas que eu aprendi com o professor Martinho Simões foi que, por exemplo, esta colega que descobriu o Johnny Logan e foi atrás dele e fez-lhe a entrevista e fez-lhe as perguntas, não era uma pessoa que escrevia muito bem. Mas era uma pessoa que tinha imensa iniciativa, que tinha imensas ideias e que tinha imenso faro da notícia. E então, aí fiquei a perceber que é sempre preciso tirar das pessoas o melhor que elas têm. Portanto, aproveitar esta energia da descoberta, mas depois, se calhar, quem tem que escrever a notícia é outra pessoa. Porque aquilo não era uma entrevista, havia só algumas declarações. Portanto, era preciso fazer uma história à volta daquilo, uma notícia à volta daquilo. E, se calhar, não era a Rosário Lucena, que hoje é violinista, portanto, é professora de música e não seguiu a profissão, que o deveria fazer. A minha primeira proposta para este jornal do colégio foi entrevistar a Maria de Lourdes Pintacilgo. A Maria de Lourdes Pintacilgo foi a primeira entrevista que eu fiz na vida, foi à Maria de Lourdes Pintacilgo. E fiz em parceria com uma outra amiga, colega na altura e hoje também amiga, que também é jornalista, e que também seguiu isso, só nós as duas é que somos jornalistas daquela turma, que era a Sofia Barrocas, da Agência Lusa, uma jornalista política que agora já não está, depois esteve no Semanário, enfim, esteve em vários jornais, agora já não está no ativo, digamos assim. E então fomos entrevistar a Maria de Lourdes Pintacilgo. Agora, a Maria de Lourdes Pintacilgo, entre muitas coisas, foi a primeira ministra mulher que Portugal teve. Foi num governo de iniciativa presidencial, então do presidente Yanes, governou 100 dias, e, naquela altura, era tão importante quanto hoje é o Presidente da República ou o Primeiro-Ministro, enfim, tinha essa dimensão. E claro que o professor Martinho Simões olhou para nós e disse, bem, se vocês conseguirem entrevistar a Maria de Lourdes Pintacilgo, está bem. Querem que eu faça alguma coisa? Não, não. Eu disse logo, eu tenho um contacto. E tinha. O contacto era uma pessoa que foi chefe de gabinete dela e que, à época, namorava com a irmã mais velha de uma amiga minha. E, portanto, através dele, eu consegui o contacto com a Maria de Lourdes Pintacilgo, pessoa que eu não conhecia, fez-se a entrevista e ela depois foi queixar-se da entrevista, porque ela estava à espera de uma entrevista muito menos política do que foi. Naquela altura havia várias questões a colocar, não vou aqui amassar-vos com elas, mas foi uma entrevista em que nós fomos, não havia internet, lembro, portanto, nós nos preparámos muito bem para a entrevista e de facto saiu a entrevista e o Fora de Sério teve a entrevista com a pessoa que tinha acabado de ser primeira-ministra há muito pouco tempo. Bom, simultaneamente com este dado, com esta minha atividade jornalística, mais ou menos com a vossa idade, eu tinha um gosto, tinha e tenho e terei sempre, um gosto e um prazer em ouvir rádio e também fazer rádio, mas naquela altura mais ouvir,
Em minha casa ouvia-se rádio bastante, rádio comercial, que não tem nada a ver com esta rádio comercial que existe hoje. E às tantas, a minha mãe ouvia mais rádio que eu, porque, enfim, estava em casa durante o dia, eu estava nas aulas, e há um dia que a minha mãe me diz, que eu estava sempre a chatear com a rádio e que queria ter um rádio, enfim, várias coisas, e há um dia que a minha mãe me diz, olha Flor, há um concurso na rádio, olha, concorre, chamado Uma Voz para a Rádio. Estávamos em, peço desculpa, vou beber aqui um bocadinho de água, estávamos em 1984. Com licença. E então eu concorri. Concorri e o desafio do concurso era tão só fazer meia hora de rádio, mas no ar. Meia hora de rádio no ar. E então eu, naquela altura, o meu grupo de amigos, nós reuníamos muito num café e no café e resolvi fazer um programa de rádio sobre o café. E foi isso que fiz. Eu só conhecia duas músicas que falassem de cafés, que era Um Café e um Bagaço, do Rui Veloso, e o Vá Vá, do José Mário Branco. Arranjei um poema do Lorca fantástico sobre o café e achei que era engraçadíssimo ir perguntar às pessoas não porque é que tomam a bica, mas para quê? Para sentir o quê? Bom, perguntaram-me na rádio comercial, o Pedro Castelo, que foi a primeira pessoa que eu conheci na rádio, perguntaram-me se, Flor, não precisa de um gravador e tal. Eu disse, não, o meu irmão tem um gravador, eu faço isto com o gravador do meu irmão. Asneira, porque o gravador do meu irmão era uma porcaria de um gravador e claro que o som ficou com má qualidade, o que foi a primeira lição que eu aprendi, que é o excesso de confiança, que é, talvez, dar crédito a quem sabe mais que nós e dizer, se calhar, eu devia ter pedido o gravador, mas eu achei que não era preciso. Bom, a segunda lição que eu aí aprendi e que me dá muito jeito hoje para tudo, é que eu tinha, de facto, um poema do Lorca, que ainda eram, aquilo lido como deve ser, deviam ser para aí uns 3 ou 4 minutos. E felizmente que o Pedro Castelo me pergunta se eu lia maravilhosamente bem poesia. E eu digo, bem, maravilhosamente bem, se calhar não. E ele diz, então, se calhar é melhor esquecermos o poema, porque é assim, se você ler maravilhosamente bem poesia, temos aqui um momento de rádio para a história da humanidade, estou a exagerar, claro. Se você ler assim, temos uma monumental chatice. E, portanto, eu tirei o poema. E, portanto, esta foi outra lição que eu aprendi, que é nós percebermos o que é que nós sabemos fazer e o que é que nós podemos fazer bem. E não acharmos também que podemos fazer tudo bem, porque há coisas que nós não sabemos fazer e, portanto, por isso é que temos que ir buscar e que uma redação, uma turma, um conjunto de pessoas, são coisas que se interligam e que se complementam. E, portanto, foram duas lições, o excesso de confiança, que às vezes temos por não pensarmos muito, e o acharmos que ter mais olhos que barriga, ir além, há um ditado popular, não vás sapateiro além da chinela, não é? Portanto, nessa lógica. Passei essa fase do programa de meia hora, a seguir era o programa de 1 hora. E o programa de 1 hora obrigava a uma entrevista em direto. E obrigava a que fosse temático. E estávamos no mês de junho, eu estava a estudar já a Sociologia, eu aqui passei a parte da Sociologia, porque assim, eu não tirei o curso de Comunicação Social, tirei o curso de Sociologia. Porque eu não sabia bem se queria ser jornalista, foi mais tarde que me descobri jornalista. Pelo seguinte, porque eu interessa-me muito perceber porque é que as coisas são como são. Se calhar é por isso que eu, durante tantos anos, 26 anos, ainda me considero uma jornalista política e que desde 1992 faço jornalismo político como todos os dias, não é? Fui repórter parlamentar, que é uma coisa que neste momento me custa muito deixar de ser. Mas há coisas que não são compatíveis umas com as outras. E
a questão da sociologia, perceber como é que os grupos se movimentam para movimentar as coisas, para que os países, as coisas se movam, e depois, tendo em conta, além dos grupos, a liderança desses grupos, era isso que me interessava. E, portanto, eu achava que não queria ser jornalista e, portanto, não quis ir tirar comunicação social, onde eu tinha boa parte dos meus amigos, nomeadamente esta amiga, a Sofia Barrocas, que depois foi jornalista, nem sequer acabou o curso. Começou muito cedo. Bom, e então, está explicada a parte da sociologia, mas demorei muito tempo a tirar o curso, porque eu comecei a trabalhar com 19 anos e comecei a trabalhar na rádio com 19 anos, e, portanto, demorei muito tempo a tirar o curso, acabei muito mais tarde, já com Bolonha. Mas voltando aqui ao ponto do programa de 1 hora de rádio. Esse programa, portanto, já vos disse, tinha uma entrevista em direto. E havia uma circunstância particular da minha vida familiar, é que havia uma pessoa que era muito conhecida na altura e que fazia programas na televisão, e hoje também é, se bem que já morreu, e que é um grande escritor e um grande poeta, e era uma pessoa maravilhosa, que era o David Mourão Ferreira, que escreveu fados maravilhosos para a Amália, o Maria Lisboa, por exemplo, o Fado Primavera, escolheu o Amor Feliz, que foi prémio APE, é um grande autor e escreveu muita poesia e, portanto, se puderem ir à procura, vão, por favor. Mas ele era amigo da família e a sugestão da minha mãe foi: Flor, vais convidar o David Mourão Ferreira e levas ao programa e fazes a hora de rádio com o David Mourão Ferreira. E eu disse: não vou. Não vou, porque se eu vou convidar o David Mourão Ferreira, que era um homem que, ainda por cima, além de tudo mais, de todas estas qualidades, tinha uma enorme capacidade de comunicação, quem fazia o programa era ele e não eu. E eu isso achava que não era certo. E assim foi. E então fui convidar um colega meu, que estava a terminar antropologia no ISCTE, que era guineense, e que cantava muito bem músicas da Guiné. E que era um especialista, digamos assim, interessava-se muito pelos rituais das festas. E como o meu tema que eu escolhi, que estávamos no mês de junho, era a festa, por causa dos santos populares, e eu também estava a estudar em Sociologia, também tinha uma cadeira de Antropologia, em que estudava a festa, e, portanto, eu queria fazer uma conversa à volta das festas, e a diferença entre as festas portuguesas e as festas da Guiné, e os rituais e tal. E pronto, bom, e chego à Rádio Comercial, à Sampaio Pina 26, com este meu amigo, e que ele levava uma guitarra. Só que, mais uma vez, excesso de confiança, segunda vez em pouco tempo, esqueci-me de avisar o Pedro Castelo de que eu ia levar uma pessoa com... Porque eu não dei, digamos assim, eu não disse nada ao Pedro Castelo do que é que estava a pensar fazer. Esqueci-me. E então, eu tinha o programa todo escrito, porque eu isso, com tudo o que faço... Aliás, eu também tenho aqui toda esta conversa está toda escrita, já a escrevi. Por isso é que também vai saindo assim. Mas eu tinha o programa todo escrito e ele ia com uma guitarra e disse: olha, este é o Rui, Rui Osório, creio que era assim que ele se chamava, que eu depois nunca mais o vi, quase. E ele vai cantar. E ele disse: não, Flor, não vai cantar, porque para ele cantar, a Flor tinha que me ter avisado e o estúdio tinha que estar preparado. Bom, eu hoje sei que não era bem assim. Quer dizer, era e não era. Mas seria perfeitamente possível, no estúdio de rádio, ele cantar, enfim, não seria um ambiente de disco, mas seria perfeitamente possível. Mas foi outra extraordinária lição que o Pedro Castelo me deu, que é as coisas para serem feitas têm que ser preparadas e tem que se estar preparado para elas. E, de facto, eu tive que me desenvencilhar durante 1 hora, já sem as músicas dele, eu tinha poucas músicas escolhidas, portanto, tive que desenvencilhar a conversa. Mas pronto, a conversa correu bem, mas depois vem eu não ganho, vem o veredito do concurso e, claro, eu não ganhei o concurso. E pronto, e fui para casa. E continuar a estudar e tal, fui para casa até que, as voltas que a vida dá, conheço uma pessoa que vocês devem conhecer, de outra, não da rádio, mas como produtor de espetáculos, o Luís Montes,
que ia fazer um programa na Rádio Comercial. Isto é tudo muito rápido, porque é tudo em 84. O primeiro dia que eu entro na Rádio Comercial é dia 18 de abril de 1984, e este programa foi o primeiro dia que eu entrei na rádio, e é muito engraçado porque o curso da TSF começa a 17 de abril de 1987, e, portanto, a coincidência, ou quase a proximidade das datas, e acontece que eu conheço o Luís Montes e ele convida-me, enfim, sabe desta história, convida-me, olha, tu é que podias fazer o programa comigo, porque eu deixei de ter voz feminina para o programa, e tu é que podias fazer o programa comigo. E assim foi. E, portanto, eu começo a trabalhar na rádio em 84, em outubro, com o Luís Montes a fazer o programa A Nossa Turma, que era um programa precisamente para pessoas que estão a entrar para a faculdade. Naquela altura era preciso dar muitas informações, porque o acesso à faculdade mudava todos os anos. Às vezes havia uma prova geral de acesso, outras vezes era o 12º ano, enfim. Portanto, havia ali uma altura de mudança e, portanto, era preciso estar sempre a explicar como é que se fazia para se entrar para a faculdade. Portanto, nós dávamos muitas informações sobre isso. E o programa, além da música e além de outras coisas, falava também sobre isso. Eu tinha a meu cargo as informações do programa. E assim foi. Depois eu vou fazer um outro programa, também ainda só na parte dos programas, com o João Goberne, que vocês hoje devem conhecer mais como comentador desportivo, mas ele é um jornalista de uma enorme cultura e de uma enorme memória, e é uma pessoa que escreve maravilhosamente, e com o Pedro Rol Duarte, também outra pessoa que morreu recentemente, que era um programa que também com muito talento para a escrita e para a rádio e para a televisão, fez vários programas, e esse programa era um programa da geração a seguir a vocês, a geração dos 20, que se chamava Só com Gelo, e que falava de uma geração que estava a despontar naquela altura, a começar a fazer coisas. Depois eu estive nesse programa durante mais, sei lá, uns 3 ou 4 meses. Depois, entretanto, saí e tive um tempo fora. Depois envolvo num projeto de um jornal gratuito. Aliás, o jornal não era gratuito, o jornal em que se trabalhava por voluntariado, que era um jornal que pela primeira vez juntou a parte gráfica com a parte editorial e, portanto, que era um jornal chamado Contraste, que durou só 1 ano, e era dirigido pelo Miguel Portas, da parte editorial, e pelo Henrique Caiate na parte gráfica. E depois, o que é que acontece? Acontece que sou convidada para ir para a RFM, que na altura era uma rádio que era líder da audiência, e em que sou convidada para fazer um programa meu e trabalhar em conjunto com um outro grande profissional de rádio chamado Nuno Infante do Carmo, que hoje está na rádio Nostalgia, que já não existe, já não se chama assim, chama-se de outra forma. Enfim, hoje já lhe perdeu um bocadinho o rasto, mas que fazia um programa chamado O Último Metro, que era um programa, aqueles programas da madrugada. E acontece que na RFM aconteceu um dado no meu currículo que não aparece, mas que eu gosto de dizer como graça, é que havia um programa de enorme sucesso, isto estamos a falar só de programas de música, de enorme sucesso, que era o Oceano Pacífico. Esse programa ainda existe, antes era feito, e é um programa criado pelo João Chaves, e houve uma altura que o João Chaves foi de férias e deu uma chave do armário e disse-me: agora vais tu fazer o meu programa durante as férias. O João Chaves tinha uma voz, o programa era da meia-noite, era das 10 à meia-noite, 10 da noite à meia-noite, e o João Chaves tinha uma voz muito baixa, muito suave, e era, enfim, passava música muito romântica. E eu também passava, mas quando eu começo a apresentar o programa, os telefones não param com uma chuva de protestos. Onde é que está o João Chaves? Bom, e estava de férias. Acontece que tudo isto é simultâneo com... Eu percebo que gosto muito, de facto, que rádio é o meu meio, mas eu não sei fazer... Eu fazia aquilo por intuição. E,
um anúncio num jornal chamado do Jornal 7, que era um jornal de espetáculos, que foi muito importante naquela final dos anos 70, início dos anos 80. O 7 que publica um anúncio de página inteira a dizer um concurso para jornalistas e animadores de rádio TSF, e eu sabia quem é que estava à cabeça disso, era o Emílio Rangel, que foi um homem que criou a TSF e criou a SIC e que morreu há 2 anos, mais ou menos. E eram outras pessoas, como o Fernando Alves, que esteve aqui a semana passada, e o Francisco Sana Santos, e a Teresa Moutinho, e o Adelino Gomes, enfim, jornalistas de referência para quem ouvia rádio como eu que ouvia. Bastante. E eu inscrevo-me nesse curso. Também há uma série de eliminatórias, vou ficando. É onde eu conheço o Paulo Magalhães, que também se inscreveu nesse curso, e conheço outras pessoas, mas aqui o Paulo dizia que nós nos conhecíamos há muito tempo, e é verdade. Éramos da mesma turma, aquilo havia 2 turmas. E, bom, acabado o curso, há uma pessoa que me diz... porque aquilo era para jornalistas e animadores. E eu, na altura, era animadora, porque eu já tinha um programa de rádio numa rádio nacional. Eu saio de uma rádio nacional e líder para uma rádio local de Lisboa, para a TSF, porque eu depois tenho que deixar, evidentemente, a Rádio Renascença. Ainda me lembro de uma conversa com o então administrador da Rádio Renascença, o engenheiro Magalhães Crespo, que me dizia, mas, ó Flor, nós vamos ter televisão. Eu disse, pois, está bem, mas eu gosto é de rádio. E, portanto, fui para a TSF. E antes de ir para a TSF havia ali um problema, que era que o Adelino Gomes vem ter comigo, ó Flor, olha, nós achamos que você deve ser jornalista, porque mandaram-me fazer 2 ou 3 trabalhos e acharam que eu tinha características de repórter. Ele, o Sana Santos, enfim, toda a gente, e foram dizer que não, ela tem que ser jornalista. Mas, ó Flor, há aqui um enorme problema, que vamos ver como é que nós vamos resolver isso. E eu, mas qual é o que é o problema? É a sua voz. Eu disse, é a minha voz. Naquela altura, hoje a minha voz está um bocado diferente do que era naquela altura, porque estamos a falar há 30 anos. Mas o problema é que eu tinha a chamada voz da FM e, portanto, não era um registro jornalístico. E o Adelino Gomes dizia-me, Flor, é que as pessoas podem ir na cantiga da sua voz e não ouvem o que a Flor diz e só vão na cantiga e, portanto, não é credível. Bom, e pronto, e portanto tive que fazer um trabalho ao contrário, que é, a voz é, enfim, é esta, não fiz nada por isso. Tive sempre a vantagem de ter professoras que me pediram para ler em voz alta. Tive a vantagem de ter uma mãe que lia maravilhosamente. Havia umas redações da Guidinha, do Luís Cetal Monteiro, no Diário de Lisboa, que era o jornal lá de casa. E era uma página inteira de jornal, imaginem, sem uma vírgula. Começava com letra grande e acabava num ponto, acho eu, mas não tinha uma vírgula. Portanto, imaginem que é ler uma página inteira de jornal, e a minha mãe lia-nos isso. Minha mãe lia maravilhosamente. E eu acho que fiquei com aquela cantiga dela. E, portanto, isso ajudou-me a formar o ouvido. Eu reajo mais ao ouvido do que a outra coisa. Aquilo que me soa bem e aquilo que não soa bem, a junção das palavras, tudo isso faz parte daquilo que nós gostamos de ouvir, a forma de dizer. Eu tenho alguma sensibilidade para isso, acho eu. E pronto, eu sou jornalista porque acontece que houve 2 ou 3 pessoas que me avaliaram e disseram, não, ela é jornalista e agora tem é que ter as ferramentas necessárias, neste caso na rádio, comunicar de forma a que a minha comunicação jornalística funcionasse.